A minha palavra hoje é de conhecimento. Abre comigo Oséias capítulo 6. Vamos correr um pouquinho a palavra hoje para você entender quão importante conhecermos. O próprio Oséias, em outro capítulo 4, ele diz o seguinte: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Oséias capítulo 6. Então tudo que nós precisamos é conhecer a quem servimos. Enquanto a gente não conhece o verdadeiro, às vezes o falso invade a nossa vida. Oséias capítulo 6, verso 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Senhor, nós oramos agora sobre a tua palavra. Espírito Santo, nós queremos entender e conhecer o Senhor, ter mais intimidade contigo, Senhor. Essa chuva que o Senhor está propondo nesta palavra há de cair sobre nós, em nome de Jesus, amém? Conheçamos e prossigamos. Sabe por quê? Porque é de glória em glória. Você vai caminhando com o Senhor, você vai apanhando mais intimidade. O Salmo 25 disse que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Quanto mais você vai tendo intimidade, você vai entrando na presença do Senhor. Agora ele disse mais: como a alva, a sua vinda é certa. Como amanhã amanhece, assim é a certeza que Deus virá sobre nós. Aliás, ele já está aqui no nosso meio. Posso ouvir o amém? Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Nós estamos aí nesses dias faltando chuva, e você anda pelos campos tudo seco, não é isso? Mas quando vem a chuva, tudo se torna verde, frutifica, e assim também em nossas vidas. Se nós não tivermos a chuva do Espírito Santo, vai tornando aquela sequidão, vai tornando aquele caos. Mas quando a chuva serôdia, a chuva de bênção venha sobre nós, tudo vai frutificar em nome de Jesus. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o verdadeiro Deus. Eu vi uma ilustração, achei interessante, que uma funcionária foi fazer curso de caixa numa empresa. Aí então disseram para ele assim: você vai aprender diferenciar nota falsa da verdadeira. Para você ser o caixa é necessário. Então colocou aquele funcionário num quartinho ali, pôs muito dinheiro ali junto com ele para ele escolher a nota falsa. Ele ficou quase o dia todo. Quando terminou o expediente, o instrutor veio e perguntou: quantas notas falsas você achou? Ele disse: não achei nenhuma. Olhei todas, não tinha nenhuma. Eu falei assim: ótimo. O que nos interessa não é você conhecer nota falsa. O que nos interessa é você conhecer a verdadeira. Porque falsa existe em várias, verdadeira só existe uma. Amém, amados? Então a Bíblia fala que, se você olhar o Salmo 16, verso 4, diz que grande pena tem aqueles que trocam o Senhor por outros deuses. Então são os falsos que existem por aí. Quando você conhece bem o verdadeiro, você sabe que os falsos não vai te pegar nunca mais. Glória a Deus. Em primeiro lugar, então, é conhecer bem o Senhor. Conheçamos e prossigamos dia após dia, ter intimidade com o Senhor. Segundo lugar, é o favor que Deus, quando ele diz que ele vem sobre nós, quando Deus vem, ele vai trazer o seu favor, a sua graça. Vamos comigo no Salmo 40. Salmo 40, no verso 1 ao 3. Salmo 40, verso 1 ao 3, fala do favor de Deus. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E pôs nos meus lábios o que, gente? Um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Olha o favor que Davi está falando que Deus fez na sua vida. Vamos ver isso aqui.
esperei confiantemente. O termo esperar com paciência, tem uma tradução que fala com paciência. Esperei com paciência no Senhor, esperei com confiança, sabendo que Ele vem. Aí, mas como estava a situação do salmista quando escreveu este salmo? Tirou-me de um poço de perdição. Quando eu falo de poço de perdição, não estou falando de perdido, talvez, como que eu poderia dizer, moralmente, ou qualquer coisa assim. Às vezes perdição é um poço onde as pessoas estão fundadas na dívida, está fundado na família, alguma coisa profissional, emocional, está lá no fundo do poço, e a Bíblia diz que eu clamei por socorro. Aí Deus veio, Ele disse lá no livro de Oséias, que Ele vem sobre nós. Ele veio, tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama. Não só isso, colocou meus pés em uma rocha. Rocha fala de Cristo Jesus, firmeza. Nós não andamos mais no escorregadio, nós andamos firmes. E me pôs nos lábios um novo cântico. Acabei de dizer agora, né, as músicas que eu cantava antes, né, não glorificavam a Deus. Eram músicas mundanas, músicas feias, aquela coisa toda, né? Como é que ela? Só abrir um parênteses aqui, viu, gente? Diz que um menino foi na igreja com a mãe, e o pastor não teve muito conhecimento, falou assim: olha, alguém quer cantar uma música aqui na frente? O menino disse: eu quero. Então vem cá, meu filho. Deu o microfone para ele, ele pegou: nessa casa tem goteira, pinga em mim, entendeu? Então era por aí, né? De repente você troca essas músicas por uma que diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Olha que diferença, esse novo cântico. Como que é receber um novo cântico em nome de Jesus, amém, querido? E a música traz a bênção do Senhor. Deixa eu dar outro testemunho aqui. O pastor Léo, ele era bem pequenininho, dormia igual um anjo, né? Mas como eu estava assim ainda, não tinha muita maturidade, eu gostava de música orquestrada. E eu peguei naquela época o tempo da fita, arrumei uma fita que tinha as músicas, tema de Lara, não sei mais o que, La Paloma, aquelas coisas todas assim. Isso é legal para a gente ouvir à noite. E eu pus lá no toca-fita, e o negócio tocava tarde, e o menino chorava a noite inteira, mas que nada, aquele maior trabalho do mundo. Eu pensei: gente, o que é isso? Por que esse menino está chorando com as músicas tão bonitas dessas? Aí eu fui orar, Deus disse para mim assim: é a música do mundo traz o espírito do mundo, a música de Deus traz a presença de Deus, amém, queridos? Então cuidado com a música que você ouve. A Bíblia diz que Ele colocou nos nossos lábios um novo cântico. Tem uma irmã aqui na igreja, que ela não sei quantos anos pelejando para se engravidar, e não engravidava, orava e tudo. E aí eu estive numa reunião de pastores lá em Trindade, pastor Zé Rodrigues, e tinha vários pastores de vários lugares do Brasil. E tem um dos pastores de Brasília, disse o seguinte: olha, pastores, tem uma irmã lá na igreja que ela precisa se engravidar, mas tem que fazer uma cirurgia, porque tem que fazer, como é que fala quando tira o feto de um passo para o outro, sei que lá, tem uma maneira, né, doutora Márcia? Depois ela explica isso melhor, né? De medicina eu não entendo nada, não é? Isso. Aí vamos levantar uma oferta para fazer a cirurgia dela. Querido, naquela hora, o Espírito Santo falou para mim o seguinte: eu falei para o pastor Zé Rodrigues: vamos orar por ela, porque a Bíblia diz que Deus faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Então, se Ele diz, então é a igreja orar. O pastor Zé Rodrigues falou assim: onde está esse endereço? Eu falei: está no Salmo 113, o último versículo. Aí, quando foi assim, Deus falou comigo assim: então por que você não ora pela sua ovelha que está lá, morrinhos? Meu Deus, então vamos orar. E nós oramos intensamente. Aí quando nós oramos, passam uns dias, talvez um mês e pouco, chega a irmãzinha lá em casa, com um papelzinho na mão, né, chorando de alegria: olha aqui, pastor, fiz exame, estou grávida, glória a Deus. Sabe, querido, Deus faz, quando Ele vem na vida da gente, Ele faz o milagre que você precisa. Posso ouvir um amém ou não? Porque é a promessa do Senhor, é o favor de Deus, quando nós conheçamos e prossigamos.
dia após dia. A Bíblia diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está escrito isso lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Mas então nós precisamos, dia após dia, buscar o Senhor. Terceiro lugar, a bênção de conhecer o Senhor. No Salmo 116 também diz assim: tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias fiel. Vamos dizer juntos? Diga comigo assim: tu farás ver o caminho da vida, na tua presença há plenitude de alegria, querido. O povo mais alegre que existe na face da terra tem que ser o povo de Deus. Posso ouvir o amém ou não? A alegria está no coração. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que se tem quem já conhece a Jesus. Aleluia! Um aplauso para vocês. Agora um aplauso para ele. Glória a Deus, aleluia. Sabe, querido, a Bíblia está dizendo isso. Ele nos faz ver o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria e delícias perpétuas. Essa é a presença de Deus em nós. Quarto lugar é a oração. A Bíblia diz no livro de Romanos que nós não sabemos orar como convém. Muitas vezes nós oramos errados, oramos talvez com intenção errada, mas por isso Jesus intercede por nós. Abre comigo em João capítulo 17, verso 1 ao 3. Olha que tipo de oração que Jesus fez por mim e por você. Olha que oração preciosa. Ele não estava pedindo nem cura, nem prosperidade, ele não estava pedindo outra coisa, senão o propósito eterno do Evangelho. João capítulo 17, verso 1, diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta. Qual que é a vida eterna? Vamos ler juntos, gente? 1, 2, 3 já, E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Gente, não há alegria maior de quando uma pessoa conhece o verdadeiro Deus, né? Eu creio que a maioria de nós que estamos aqui já envolvemos antes com deuses, né? Que lá no Salmo 16, verso 4 fala isso, né? Se você quiser conferir depois, Salmo 16, verso 4 diz assim: grande pena tem os que trocam o Senhor por outros deuses, não oferecerei a sua libação de sangue, nem pronunciarei o seu nome. Misericórdia, gente, como tempo nós ficamos assim. Mas agora, quando você conhece o verdadeiro, você faz uma aliança com ele, anda nos seus caminhos, você só vai usufruir das suas promessas, como ele diz. A vida eterna é essa, que conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Glória a Deus. Quinto lugar, uma pergunta: onde está 1 João capítulo 5? Agora no Evangelho não, Epístola de João, capítulo 5, verso 20. Tem uma pergunta, aliás, eu faço essa pergunta: onde estamos? Diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento. Tem dado o que, gente? Para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é
o verdadeiro Deus e a vida eterna. Gente, essa é a razão do Evangelho. Romanos 1,16 diz que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu li um livro chamado, deixa eu lembrar o nome do livro, não lembro o nome do livro, mas eu sei que o autor, ele era um homem lá do México, muito perigoso. O México todo temia, porque o homem era o cangaceiro de lá, e ele roubava, entrava nas casas, roubava, matava, fazia tudo isso. Um dia disse que ele entrou numa casa e roubou um punhado de coisa, e levou uma caixa de papel, e ele tinha um lugar que ele escondia lá, o caverna, onde ele escondia da polícia, até passar o alvoroço. A polícia tinha mais medo dele do que ele da polícia, tão perigoso ele era. E quando ele abriu a caixa, tinha uma Bíblia dentro da caixa. Ele disse: não vou fazer nada mesmo, deixa eu ler esse livro aqui. Abriu exatamente Romanos 1,16, que diz assim: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando ele começou a ler umas 3 vezes, ele foi lendo aquilo, foi entrando no coração dele, começou a se alegrar ali dentro, e de repente ele falou assim: é isso que eu preciso da minha salvação. Eu não acho a salvação senão no Evangelho, ou na palavra do Senhor. No livro ele consta que ele saiu depois, foi na delegacia, o delegado estava lá, era novo, só conhecia ele de nome, eu nunca o tinha visto. Chegou e disse: eu quero falar com o delegado. Pois não, entra lá. O delegado senta na mesa de cá, ele sentou de lá. Quem é o senhor? Eu sou fulano de tal. O delegado disse: estou morto, né? Aí eu disse: quem te trouxe aqui? Ele pegou a Bíblia e falou assim: esse livro me trouxe. De hoje em diante, eu creio na palavra do Senhor, eu estou salvo, não sou mais aquele que era até ontem, para a glória de Deus. Esse homem tornou um dos maiores pastores no México. Esse é o poder da palavra de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque a sua vinda é como a alva, ele vem e traz chuva e transforma todas as coisas. Vocês estão entendendo, amém, queridos? Agora, muitas vezes nós não entendemos, nós não sabemos até que ponto Deus interessa em nosso caso. Eu gostaria de hoje fazer 2 orações em cima do Salmo 40 e do Salmo 113, que foi a mensagem que Deus me deu hoje à tarde. Primeiro, Salmo 40 diz que ele se inclinou para mim quando clamei por socorro, tirou-me de um poço, e você sabe muito bem que é um poço, e um poço de perdição, onde você está afundado em alguma coisa, nada está dando certo. Diz que é um tremendal de lama. Quem sabe o que é lama? A lama serve para algumas coisas. Primeiro que ela suja, depois que ela desliza, escorrega, né? A pessoa parece que tenta andar, tenta fazer alguma coisa e nunca sai do lugar, está patinando, é isso que a gente fala, está patinando num poço, numa lama, porque está faltando algo. Clama por Senhor. Deus disse hoje à tarde: aqueles que estiverem afundados em alguma situação crítica, ou talvez familiar, emocional, profissional, seja mais ou menos assim, financeiro, hoje é dia de nós clamarmos, e Ele vai tirar, porque esta é a palavra que Ele diz, amém? Segundo lugar, é que Ele, no Salmo 113, disse que Ele se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido, ou seja, aquela pessoa que ninguém mais acredita, talvez você mesmo nem acredita em você, você pensa: para mim não tem jeito, já cheguei ao limite, não consigo mais nada na vida. É para você esta palavra. Ele se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido, e do monturo o necessitado, ou do lixo. Eu li um livro chamado assim, do lixo, Jesus estava numa lata de lixo. Me chamou a atenção o livro. Era que um senhor estava muito enrolado, vamos dizer assim, com seus negócios, tudo, e ele fez assim:
A única coisa que me serve para mim agora é um suicídio. Ele então saiu para uma chácara que ele tinha perto da cidade. Ele falou, foi com intenção de suicidar. Ele estava indo, tinha uma lata de lixo na beira da rua, e ele passando, ele olha lá, uma folha da Bíblia lá dentro. Ele pensou, vou ler esse papelzinho. Pegou a folha da Bíblia e levou, chegou lá, foi ler, leu exatamente Lucas capítulo 19, versículo 10. Está escrito o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Leu de novo, porque o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o perdido. E ele disse, Senhor, eu estou mais do que perdido, me acha. E Deus entrou no coração daquele homem, e aquele homem se converteu, arrumou todos os seus negócios e foi mais do que vencedor. Queridos, muitas vezes a pessoa entra em situações críticas, difíceis, porque falta conhecimento, porque não tem intimidade com o Senhor. Não é isso? Então a minha oração hoje é que você possa ter uma mudança de vida. Eu quero encerrar com vocês 2 Coríntios capítulo 5, que é uma promessa que Deus está fazendo para nós hoje à noite. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 e 18. Diz assim na minha tradução: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Verso 18: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas ficam para trás. Tenho um pastor, o pastor Marcos Antônio, que foi meu primeiro pastor, que vai fazer o aniversário, ele me convidou para ir, eu quero ir com muita alegria, que no meu aniversário ele veio pregar aqui da outra vez. Quando me converti, gente, vou dar outro testemunho, hoje eu estou a fim de testemunhar. Quando me converti, a igreja toda, né, eu acho que toda, falou o seguinte: esse aí, esse é lobo vestido de ovelha. Meu Deus, olha. Aí ele falou o seguinte: se o evangelho que eu prego não transformar a vida de um homem, eu posso parar de pregar. Desafiou a igreja toda. Tem 36 anos que eu nasci de novo para a glória de Deus, né? Sabe, querido? Mas por quê? Porque o meu passado identificava isso na cabeça. Mas a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, tudo aquilo que fazia de errado, tudo aquilo que era ruim, ficou tudo para trás, larga isso para lá. Eis que faço coisas novas. Agora o verso 18 diz o quê? Diz assim no verso 18: ora, tudo provém de Deus. Tudo foi uma provisão de Deus. Deus enviou Jesus para fazer exatamente isso, buscar e salvar o perdido. Ele enviou Jesus exatamente para nos tirar do poço de perdição, do tremendal de lama. Ele enviou Jesus exatamente para nos tirar do lixo, para assentar no lugar alto. No livro de Efésios diz que nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestes. Isso é a palavra do Senhor que nós estamos ministrando hoje à noite. Mas o que eu quero hoje à noite é fazer duas orações para aqueles que querem entrar no Salmo 113, né? Dizer: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus? Ninguém. Salmo 40, Davi diz que ninguém há que possa igualar contigo. Ele ergue do pó, aliás, ele diz no verso 5, que se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra. Querido, a hora que você está naquela maior dificuldade, talvez você pense que está sozinho. Não, a Bíblia diz que ele se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra. Ele está te vendo, ele está te vendo. Só precisa de uma coisa, de uma oportunidade para ele entrar na sua vida. Ele só precisa que você abra a porta. Apocalipse 3:20 diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei na sua casa. Então, querido, não basta só ouvir, é necessário abrir a porta. Entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse cear fala de comunhão. E quando ele vem na vida de uma casa, gente, que coisa tremenda, não é? Quando Jesus entra na casa de uma pessoa, você quer ver isso? Eu posso ver mais um versículo com você? Acho que ainda tem tempo ainda, eu sou meio rápido para pregar, né? Mas olha comigo em Lucas, capítulo 19, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu conferir com você aqui. Isso, Lucas capítulo 19, olha o que acontece quando Jesus entra na casa. Ele diz que eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, ouvir a minha palavra, e abrir a porta. 19:1 diz o seguinte: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro ou uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Olha no verso 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Sabe por quê que a família, ele não disse que hoje houve salvação para Zaqueu, ele disse que hoje houve salvação para esta casa, a família inteira foi salva. Quantos estão entendendo, amém, queridos? E eu queria que você desafiasse você. Talvez você está aqui hoje: pastor, lá em casa sou eu que conheço Jesus, só eu que sei, mas a promessa é que ele vai salvar a sua casa, se você o receber com alegria, não é? Zaqueu recebeu Jesus com alegria, levou Jesus para dentro de casa, e lá ele ouviu esta palavra que todos nós gostaríamos de ouvir: hoje houve salvação nesta casa. Amém, queridos? Quantos creem nessa palavra?